Graça e paz, meu nome é Rosângela de Aguiar Alves, filha de Marta Augusta de Aguiar Alves, nascida no interior de São Paulo, cidade de Itatiba. Venho trazer para você hoje a minha história. Uma história, vou te dizer, não é popular, saí do anonimato, também não sou muito conhecida, mas venho trazer para você testemunhos, venho trazer para você a história, a minha identidade. Eu tenho certeza que quando você parar para ouvir um pedacinho de alguns testemunhos, de alguma verdade que eu venho trazer para você, você vai se interessar em saber muito mais. Todas essas histórias a qual eu vou contar para você são verídicas, histórias que eu vivi e histórias que eu presenciei. Todas elas dentro e fora do Evangelho. Algumas com a palavra e outras sem a palavra. Então são fatos que aconteceram comigo, histórias que eu vivenciei, histórias que eu ouvi pessoas vivenciar, histórias que eu vi pessoas viverem. Então, eu venho trazer aqui a minha história, a minha vida. Ah, mas por quê? O que você vem contar a troco de quê? Então, como eu havia dito no vídeo de ontem, nós iríamos fazer uma sequência de vídeo de quem você é, qual é a sua verdade, qual é a sua história, quem realmente você é. E nós começamos hoje com isso, com esse tema. A minha história, eu venho contar para você. A minha vida, eu venho abrir um pouco dela para você. Saída do interior de São Paulo, fui parar em Vitória com a minha mãe, muito pequena, e de lá foi profetizado sobre a vida da minha mãe e sobre a minha vida. O que foi profetizado? Um novo tempo, uma nova história. Eu fui cometida de uma doença, a qual tirou minha vida por dias, eu estive desenganada. E ali Deus, Ele foi o primeiro milagre da minha vida. Deus restituiu a minha vida e a minha saúde nos braços da minha mãe. Desse dia em diante em que Deus restaurara tudo novamente, a pessoa, a Rosângela, a tão frágil bebê, nos braços da irmã Marta, ali começou um novo ciclo de vida, uma nova história na minha vida. Não era mais eu, mas sim Cristo que comandava. Passando um tempo, crescemos, dentro do Evangelho, que minha mãe era uma serva do Senhor, uma mulher muito guerreira, trabalhadeira, e ele correndo atrás, vamos dizer assim, de nos sustentarmos. Vim de um lar muito pobre, muitas necessidades, mas Deus sempre honrando. E Deus nos honrou, nunca deixando totalmente nós passarmos por deveras necessidades. Um dia tinha, outro dia não tinha, mas era dando glória a Deus. Tinha dia que sentíamos fraqueza espiritual, mas Deus supria de outra forma, de outra maneira. Sempre nos amparando, sempre trazendo o conforto, trazendo para nós a realidade que era viver com Ele, viver para Cristo, estar em Cristo. Só que acontece, como que eu falo assim, uma infância muito sofrida, sabe? Muito. Era tudo ganho, era tudo muita luta, muito difícil. E eu coloquei no meu coração, falei assim, não, vai ser diferente. Eu vou fazer diferente, eu vou tornar diferente. Não vai ser assim. Mas, o que eu vou fazer para mudar? E comecei a estudar, comecei a me dedicar muito aos estudos, porque eu sabia que eu só poderia mudar a minha vida mudando, encarando uma faculdade, um estudo. Não nasci rica, Não me casei com ninguém rico. Então eu tinha que ficar rica, eu pensava assim. Mas os planos de Deus não era de eu enriquecer. Os planos de Deus não era de eu ficar famosa. Nos planos de Deus não era nada disso. Que eu pensava uma coisa e Deus tinha outra para mim. Veio a minha juventude, com os meus 15 anos, 16 para 17 anos, eu me afastei do Evangelho.
Virei as costas para Jesus, virei as costas para Deus. Tudo aquilo que eu fui ensinada, que eu fui educada, tudo aquilo que eu cria, de repente, eu já não cria mais. De repente, eu esqueci de tudo. De repente, eu queria viver as coisas que o mundo tinha para mim. O mundo tinha muita coisa. Você não tem noção. Juventude, amizade, prazer, saída, farra. E era um auge de model, era um auge vou dizer assim, de plataformas que eu olhava assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Eu queria ser artista, eu queria me introduzir no meio artístico. Eu tinha um encanto para moda. Eram coisas de adolescente, coisas de jovem. Mas sem pensar, nunca vou poder me largar meus estudos. Sempre aquele foco de estudar. Eu vivi minha juventude com meus estudos e com outras coisas mais. Eu tinha tempo para muitas outras coisas, eu não tinha tempo mais para Deus. Eu não tinha mais tempo para o Evangelho, eu não queria mais saber nada disso. Tudo que eu havia aprendido, eu aprendi a tocar instrumento de cordas na igreja. Eu aprendi a cantar, a louvar ao Senhor. Eu tinha vamos dizer assim, um gogó abençoado. Mas já não fazia mais para o Senhor, fazia para o mundo. Eu vou te falar uma coisa. O mundo me abriu portas a qual, na igreja e naquela época que eu vivia, que eu pensava, que eu achava que eu era feliz. Aí eu falava, nossa, eu não era feliz, eu não sabia. Porque o diabo, ele vem te dar tantos manjares, ele oferece tantas coisas, ele nos envolve com as suas belezas, com o seu pecado, com os seus encantos. De algumas coisas que eu tinha falta de tanta coisa, eu precisava de tudo. E o que mais me faltava? Eu me encantei com o relacionamento, me encantei com a fama, me encantei com os manjares do que o diabo dava. Eu me encantei, eu me doei, me lambuzei, me afastei dos caminhos do Senhor, sabe? E eu pensava que aquilo ali era a minha verdade, que era a nova verdade que eu estava vivendo, que aquilo que eu vivia lá atrás, que eu aprendi, não era uma verdade, que a real verdade era aquela que eu estava vivendo. Não ouvi pai, não ouvi mãe, não ouvi os conselhos mais de ninguém, não queria, a vida era minha, eu que sabia. Tola que eu era. Eu vou te dizer uma coisa. Muito tempo fiquei no mundo perdida, pensando que estava vivendo uma verdade. E Deus permitiu que eu vivesse muitas coisas. Sim, Deus permitiu casamentos, escolhas erradas, relacionamentos, escolhas erradas. Deus permitiu eu ir conhecer outros deuses, Deus permitiu. Uma pessoa que era evangélica, sair do evangelho. Olha só, sair do evangelho e conhecer outro caminho e conhecer propriamente o mal. Pois é, eu fiz isso, você acredita? Por muito tempo fiquei ali, iludida. Esqueci de tudo aquilo que a Bíblia havia me ensinado. Porque outrora eu orava para almoçar, para jantar, para dormir, para acordar. Era uma intimidade que eu tinha com Deus. E no mundo, a gente esquece tudo isso. A gente tem tempo para tudo no mundo. Tudo. Tudo a gente dá um jeitinho. Tudo a gente... Mas para Deus não. Não apresentava mais a refeição. Tivesse que apresentar. Ou orar por uma saída. Ou por uma chegada. Eu conheci 3 religiões. Eu não vou falar o nome aqui que não convém, mas Deus permitiu conhecer as 3 religiões, a qual uma eu me aprofundei mais. E essa me levou a conhecer coisas piores, porque é um abismo puxando o outro. E cada dia mais eu me afundava. Cada dia mais
eu declinava. Nas escolhas erradas de relacionamento que eu tive, Deus permitiu um casamento que não era por Ele, né? Mas tudo que não é feito, tudo que começa na mentira, termina na mentira, tudo que começa errado, termina errado. E através desse relacionamento eu tive 2 frutos, lindas, maravilhosas, eu amo. Não foi um erro, não foi, nunca, jamais, minhas filhas jamais foi, eu queria ser mãe. E deste relacionamento não deu certo, veio a primeira separação. Afastado de Deus, continuava fora dos caminhos do Senhor. Aí parei para pensar, falei, poxa, sabe aquela saudade de casa? Eu senti. Só que era orgulhosa demais, não queria voltar para casa, dar o braço a torcer para a mãe e para o pai que estava errado. Mas eles estão sempre ali, na hora que a gente precisa. É a gente que não quer dar o braço a torcer, não quer dar razão que eles estão certos, nós somos errados. Voltei para casa. Ali fui acolhida, recebida, apoiada. Deus me deu a oportunidade novamente de ter outra escolha. E eu ficava naquelas idas e vindas. Eu ia para a igreja, mas estava com um pé no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Depois de um tempo, tipo assim, como que me deu um flash, me deu uma saudade. Eu já estava em casa, mas eu sentia a saudade de cantar, de adorar o Senhor. E fui na igreja. E ali eu me comovi, estava sedenta de salvação. Estava sedenta por dentro, precisava daquilo, chorar nos pés do Senhor. E voltei para o Senhor. Deus permitiu, sim, permitiu aquele reencontro. Foi como eu voltei para a casa da minha mãe e voltei para a casa do meu pai eterno. E foi muito bom. Deus permitiu outro relacionamento, a qual foi por Ele também, né, foi a permissão dele, mas o coração meu não estava totalmente curado. O coração meu não estava totalmente sarado. Existiam carrapichos, mazelas do mundo, prazeres, vontade, manias. E eu ainda olhava para o mundo de uma forma e abraçava ele, queria o mundo e não cabe. A Bíblia diz que nós não devemos ser, não tem como servir a dois senhores. Ou Deus ou o diabo. Ou Deus ou o mundo. E eu queria Deus, mas queria de vez em quando ir lá fora, no mundo. E por ser uma mulher não sábia, por ser uma mulher tola, eu destruí mais um relacionamento. Um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Obviamente que também não vou dizer que foi totalmente por minha culpa, mas grande parte foi. E ali eu me aprofundei mais ainda num abismo terrível, 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 a qual Deus permitiu que eu conhecesse outros caminhos e outros métodos, outras manias, outros costumes. Por que você fala tanto em Deus permitiu? Porque Ele permite. Ele permite para que você venha ter consciência que você tem o livre-arbítrio de escolha. É você que decide, é você que escolhe. Ele te dá a direção, mas é você que vai. Ele permitiu, mais uma vez. E mais uma vez. Porque eu fiz a minha vontade, a minha escolha, deu errado.